Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 27. Eu quero aqui repartir com os irmãos um estudo do nosso pastor e mestre de seminário, pastor Josué, um homem que Deus tem usado muito. Eu quero compartilhar uma visão de uma das matérias, mas que traz uma reflexão em cima de uma passagem que nós vamos ler agora, amém? Importante para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Vamos ler para meditarmos juntos, amém? Então, queridos, como nós estamos comentando, o mundo está passando por crise, nós estamos passando uma crise mundial. Nós já falamos aqui que a crise é pedagógica, pedagógica. E normalmente, quando nós estamos em crise, nós temos a sensação de que o resto do mundo está todo mundo muito bem, obrigado, e só nós estamos passando pelo martelo, passando pela bigorna, passando perrengue. E o detalhe, esse hábito de ver a plenitude da vida alheia, e a tragédia da nossa própria vida, não é mérito de alguns pessimistas, de alguns isolados, mas todos enfrentam crises, todos enfrentam dificuldades. Hoje, nós vamos falar sobre as lições que uma crise nos traz. Aí, a partir daí, nós vamos destacar aqui alguns homens de Deus na Bíblia que tiveram crises, e algumas delas bastante profundas. Mas o nosso foco, o foco não é a crise, não é a crise. O foco aqui é qual foi a postura que cada um deles tomou diante de Deus e que os levou à superação. Entende? A superar essa crise. Então, o foco não é a crise. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 14 em diante. Versículo 14. Capítulo 27, versículo 14, diz assim: Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. 27, 14. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. O que é deixar ir à toa? Deixa o vento levar. Para de enfrentar o vento. Olha só. 16. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cindindo o navio. E temendo dar a costa na Sipte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, jogaram a carga fora. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Veja bem, a crise aqui é tão grande que não tem esperança de salvamento. Mas crente não perde a esperança. Paulo diz, fugiu de nós
toda a esperança de nos salvarmos. E, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável aos senhores ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e este prejuízo. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Veja, esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Amém. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém. Irmãos, esse texto narra um episódio que se inicia no capítulo anterior. Paulo, o apóstolo dos gentios, estava preso em Cesareia de Filipe. Atos capítulo 25, versículo 4, revela que ele está preso, aguardando julgamento, e ele apresenta a sua defesa diante do procurador-geral de Roma, que se chamava Festo. Além de ir a Festo, o procurador-geral, Paulo também vai ao rei Agripa II. A defesa e a exposição, a explanação, o discurso de Paulo diante do rei Agripa foi tão poderoso que no capítulo 26, versículo 28, Agripa olha para Paulo e diz: por pouco tu não me convences também a me converter à fé. Até na defesa da sua própria vida, Paulo apresenta a Cristo. No entanto, Paulo faz um ofício solicitando que ele seja julgado pelo próprio imperador, pelo César, em Roma. E como cidadão romano, Paulo tem esse direito de fazer essa reivindicação. E a apelação jurídica de Paulo foi acatada pelo imperador. E ficou então decidido que Paulo, o apóstolo, preso, seria transferido para a Itália, para ser ouvido pelo imperador em Roma. O texto diz que o centurião, o delegado, o comandante daquela operação se chamava Júlio. Cabe a Júlio levar alguns presos de Cesareia para Roma. E entre eles, o apóstolo Paulo, por quem o texto diversas vezes relata que Júlio começou a gerar uma certa simpatia por ele, respeito por Paulo. No versículo 43, por exemplo, quando a tripulação decide matar os presos para que eles não fugissem, Júlio argumenta que não se fizesse isso, e o texto diz que o objetivo de Júlio era salvar a vida de Paulo. E eles saíram de Cesareia de Filipos, com destino a Creta e de lá para a Itália. Mas a Bíblia diz, nos versículos iniciais aqui do capítulo 27, que havia sinais de uma tempestade. E Paulo fala com o centurião dizendo que não seria bom que partissem,
porque havia sinais de tempestade. E aquilo não era seguro, sem falar que o mar Adriático tinha uma fama de ser um mar agitado. Era um mar pedregoso, era um mar com montanhas rochosas. E aquilo tornava a viagem ainda mais perigosa. Porém, como o capitão do navio e os marinheiros disseram a Júlio que a viagem era segura, a Bíblia diz que o centurião preferiu ouvir o capitão do navio, os marinheiros, do que ouvir a Paulo. Quando a gente vai lendo o texto, no meio da viagem, você percebe que se levanta um tufão, um redemoinho, que o que tudo indica era periódico ali. Naquela temporada, parecia que era normal ele se levantar, e aquele tufão acerta o navio e o joga mar afora. De tal modo que eles perdem o controle do navio, e diz o texto que eles jogaram fora algumas coisas para diminuir a carga. E também arrancaram a estrutura do navio, as estruturas de velas do navio, a armação do navio, para diminuir o seu peso e as chances de ele virar, afundar. E deixaram o vento levar à toa. O fato é que eles estão no meio de uma grande tempestade. Pelo menos 3 vezes eles falam do descontrole que estavam diante daquele vendaval. Quem está no navio é o apóstolo Paulo. Então, por que Deus permitiu uma tempestade no momento em que Paulo está atravessando o mar Adriático? Porque Deus não evitou a tempestade. Por que homens e mulheres de Deus atravessam tempestades? Não é essa a pergunta que a gente faz de vez em quando? Não é? Mas por que Deus permitiu? Porque eu te sirvo, eu te louvo, eu oferto, eu dizimo, eu vou para a tua casa, eu vou na tua igreja, porque eu. Não é assim? Que por muitas vezes vem ao nosso coração. Pois bem, vamos pensar, vamos refletir juntos algumas considerações importantes sobre tempestades, para depois a gente aprender algumas lições com elas. E a primeira consideração que eu quero destacar da tempestade é que tempestades são inevitáveis. Tiago diz, no capítulo 1, versículo 2, que o vento agita as ondas do mar de uma parte para outra parte. Ou seja, tão natural quanto as ondas são os ventos. Então, tempestades são inevitáveis. Todos passarão por alguma. Você pode fazer uma curva, você pode se livrar dessa tempestade, mas outra virá à frente. Aí você precisa estar pronto para ela, né? E parar de culpar Deus e passar a ouvir Deus. Uma segunda consideração que nós devemos fazer sobre a tempestade é que elas são imprevisíveis. Você pode até saber que ela vem, porque existem previsões, né? Existe planejamento, mas raramente você acerta na dimensão dela, na violência dela, né? Então, veja, o ano passado, quando se decretou o início de uma pandemia, todos acreditaram que 1 mês, 2 depois, nós estaríamos livres, né? Livres, tudo voltaria ao normal. Ninguém se preparou para 1 ano inteiro de fechamentos, de lockdown, de isolamentos, né? Máscaras, prejuízos financeiros. Pior, prejuízos de vidas, porque tempestades são imprevisíveis.
Terceira consideração que eu quero fazer sobre tempestades é que elas são imparciais. Tempestades são imparciais. Veja, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, por que isso aconteceu comigo? Porque as tempestades não fazem seleção. Ela não pode atacar o navio, sacudir todo mundo e deixar você que também está no navio intacto. Você também vai balançar. Tempestades são imparciais. Quarta consideração que eu quero fazer sobre a tempestade é que elas exigem firmeza. Tempestade exigem firmeza. Seja firme. O que é ser firme? Não afrouxe, não acovarde, não amoleça, não recue. Queridos, se você mantendo a firmeza, atravessar essa ventania já é difícil, se você afrouxar, você perde o remo. Então, tempestades exigem firmeza, fé. Quinto elemento que nós podemos destacar da tempestade é que elas exigem confiança. A fé. É muito fácil crer e manter a fé quando tudo está bem, não é verdade? Não é? A minha confiança parece que quer estremecer. Mas eu preciso manter a minha confiança em meio à tempestade. E como é que eu faço isso? E como é que eu mantenho a minha confiança em meio às circunstâncias, a tempestades que nos advêm? Se apegue, querido, às dezenas e dezenas de promessas que existem na palavra de Deus sobre a sua vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Há inúmeras promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, se você está no meio da tempestade e lembrar-se das promessas que Deus te fez, você mantém a sua confiança de pé. Para isso nós precisamos meditar na palavra. E o outro elemento para destacar é que a tempestade são pedagógicas. Deus não permite nada na nossa vida que não nos sirva para nos ensinar alguma coisa. Então, vamos aprender quais são as lições que uma tempestade pode nos ensinar. Quais são as lições que a crise nos traz. O que eu tenho a aprender com crises? O que eu tenho a aprender com tempestades? Então, número 1, a primeira lição de uma tempestade: use o bom senso e não entre na tempestade. Veja, versículo 9, está escrito assim: e passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já havia passado, Paulo os admoestava, versículo 10, dizendo-lhe: senhores, vejo que a navegação há de ser perigosa e com muito risco, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Veja bem, Paulo está vendo sinais de tempestade e está dizendo: gente, não tem por que a gente sair do porto. Nós estamos em segurança e espera passar o vento da tempestade e depois a gente segue. A viagem se mostra perigosa, não só para o navio e a carga, mas também é perigosa para nós, né? Coloca em risco a nossa vida. Paulo está orientando que eles usem o bom senso.
Aí o texto diz que o centurião prefere ouvir a voz do comandante, do mestre do navio, do que a voz de Paulo. Eles resolveram desafiar a tempestade e não usaram o bom senso, não usaram a inteligência, não usaram a prudência. Aí vem algumas orientações ou ponderações que eu quero compartilhar com você, como, por exemplo, se há cheiro de chuva, querido, não vá, não saia. Se há sinais de perigo, não se arrisque. Realismo é parte de qualquer sabedoria. Uma pessoa sábia vive no mundo real. Então, eu tenho combustível no meu carro para mais 80 quilômetros. E o próximo posto de gasolina está daqui a 150. Aí eu vou pela fé. Se você parar daqui a 70 quilômetros, não culpe Deus. Você não foi realista. Então, use o bom senso e não entre numa tempestade. Muitas vezes, a falta de realismo nos coloca em estado de frustração. Eu já encontrei algumas pessoas, decepcionadas com Deus, porque fizeram aquilo que Deus não mandou fazer. Estavam no mundo fantasioso. Eu e você precisamos entender que a espiritualidade cristã não promove a suspensão dos ventos e não nos incentiva a atentar a Deus. Vou sair a 200 por hora porque quem me guarda é Deus. Mas o motorista é você. Paulo havia dito, é melhor não sair. E eles teimaram em sair e saíram. Então veja, não se mova do lugar com tempestades à vista. Espera o sol raiar. Então, use o bom senso. O que é bom senso para quem tem o Espírito de Deus? Discernimento de espírito. Segunda lição que uma tempestade nos ensina, já está na tempestade? Já está na tempestade? Então, não gaste energias pensando nas razões passadas. Não fique olhando para o retrovisor para culpar alguém. Não gaste energia se culpando. Não queime energia querendo explicação enquanto o navio está despedaçando. Use a energia que você tem para atravessar o vendaval. Já que você entrou na tempestade, não seja cativo do seu passado. Paulo diz assim, Filipenses 3, 12 a 15. Não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, não sou perfeito, nem alcancei ainda, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Pelo quê?
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Não deixe, querido, o passado, a procura pelas razões, né, te travarem de tal forma que você não consiga avançar, que você não consiga caminhar. O pai de Abraão chamava-se Terá. Terá. No capítulo de número 11 de Gênesis, diz que o Senhor chamou a Terá e disse a Terá que saísse da sua terra e seguisse rumo a Canaã. E Terá seguiu para Canaã. Aí a Bíblia diz, no meio do caminho, Terá sofreu um trauma. Ele tinha um filho chamado Arã. E Arã morreu. Arã era o pai de Ló. O historiador diz que Arã foi morto pela mão de Nimrod, o construtor da Torre de Babel, na frente do seu pai, Terá, e do seu filho Ló. Então, Terá segue viagem com trauma. Arã morreu diante dos seus olhos. Seu filho morreu diante dele. Só que o destino de Terá era Canaã. Deus falou para ele ir para Canaã. Porém, no roteiro daquela viagem, Terá chega numa cidade chamada Arã. Como é que era o nome do filho de Terá? Arã. Como é que é o nome da cidade que ele chegou? Arã. Ele paralisou em Arã. Ele nunca mais saiu. Ele não conseguiu sair de Arã. É só ler o final do capítulo 11. E a Bíblia diz que Terá morreu em Arã. É por isso que no capítulo 12, Deus aparece a Abraão e diz, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de mostrar. Deus está dizendo para Abraão, eu não te trouxe para Arã, eu te trouxe para Canaã. Teu pai morreu aqui, não fica aqui preso pelo sepulcro do teu pai, porque a minha promessa não é Arã, a minha promessa é em Canaã. Mas ele ficou preso do passado. Não entendeu? Querido, Terá foi paralisado em Arã por conta do trauma, por conta do sua história do passado. Se você ficar preso, queimando energia com o seu passado, você vai petrificar em Arã. O apóstolo Paulo, no versículo de número 21 e 22 de Atos 27, ele repete, senhores, teria sido bom que não saíssemos de Creta, como eu vos avisei. Mas, já que saímos, não adianta ficar acusando um ao outro. Só estamos aqui por sua causa. Foi você que decidiu sair. Minha causa? Não, o comandante é você. Então a culpa é sua. Paulo disse, para com isso. Tende ânimo. Se alimentem, porque já há muitos dias sem comer, para que vocês estejam prontos para os desafios que virão. Para de queimar energia acusando quem decidiu sair. Se alimente, tenha ânimo, porque você vai atravessar a tempestade. Foi o que Paulo disse. É isso que Paulo está ensinando. Não era para entrar, mas já que entrou, não queime energia com isso. Aí, a gente tem algumas orientações básicas. Por exemplo, não viva de antigas razões ou mágoas.
Troque as razões pelo ânimo. Versículo 33, Paulo orienta e diz: é já hoje o 14º dia que vocês esperam e permanecem sem comer e não provaram nada ainda. Eu vos exorto, comam alguma coisa por causa da vossa saúde. Substitua as razões e as mágoas pelo ânimo. Ah, mas eu tenho razão. Você tem razão, mas você está no meio da tempestade e o barco está à toa. Querido, deixa eu te falar uma coisa: no meio da tempestade, em alto mar, com o navio à deriva, quem tem razão é o vento. Suas razões não servem para nada. Para nada. Vou atrás de quem fez isso. Você está na tempestade, coma, se alimente. Tem momento na vida que não é para jejuar. É para se alimentar. Pastor, o que você quer dizer? Você quer dizer que nós não devemos jejuar? Não, querido, eu quero dizer que soldado ferido na guerra tem que voltar para o quartel. Porque ele será tratado para poder continuar. Ou seja, quando você está fraco, você tem que buscar forças em Deus. Quando Paulo diz que quando sou fraco, aí sou forte, o que ele está dizendo é que quando ele reconhece, admite a sua própria fraqueza, ele vai buscar forças em Deus. E não entrar em confronto com as circunstâncias e com os inimigos. Então a hora que você está fraco, é a hora de você cuidar de si mesmo. É a hora de você reconhecer: estou fraco, preciso de ajuda, e buscar ajuda em Deus. E não querer guerrear contra o vento e nem desistir da luta. Mas a maneira mais rápida de sermos curados é reconhecermos que estamos feridos e que precisamos cuidar de nós mesmos, nos fortalecendo, nos alimentando, para que fiquemos fortes. Então, Paulo está dizendo para eles: para de buscar antigas razões, alimentar-se de antigas mágoas, busquem ânimo. A história não muda com explicações, a história muda com ações. Entende? Se mova. Tome atitudes para sair com vida. Tome atitudes para sair com vida. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu estou falando, querido, para quem está no quarto escuro. E quem está no quarto escuro sabe do que eu estou falando. Escuta, querido. Não é hora de morrer. Viva. Não é hora de morrer. Viva. Tome atitudes para sair com vida, disse Paulo. Não era para ir para lá, mas já que entrou, para de culpar os outros. Canalize energia e força para você sobreviver. Entende? Pastor, por que você está falando isso? Deus sabe. Terceira lição que nós podemos aprender aqui com a tempestade. Essa lição também é difícil, mas não dá para ignorá-la. Não é uma lição fácil, mas aceite perder alguma coisa. Não há tempestade sem perdas. Toda crise vai te tomar alguma coisa. Pare de reclamar das perdas. Toda crise vai te levar a alguma coisa, mas vai te trazer uma visão nova. Olha o que diz no versículo de número 10. Senhores, vejo que a navegação é perigosa e há de ser incômoda, muito perigosa, muito risco, com muito prejuízo, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Versículo de número 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo
Pondo-se de pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, senhores, terem-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitaria este incômodo e este prejuízo. Paulo sabia que haveria perdas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem não perdeu nada nessa crise que nós atravessamos e ainda não saímos por completo? Quem não perdeu nada? Quem não perdeu amigos, familiares, parentes, empregos, prejuízos financeiros, relacionamentos, contatos, corriqueiros com nossos entes queridos, poder ver seus netos, poder ver seus pais quando bem pretender, conviver e abraçar pessoas queridas, liberdade de poder ir aonde quiser, quando quiser. Quem não perdeu nada? Levanta a mão. Porque crises geram perdas, queridos. Então, a questão crucial aqui é escolher o que perder. Nós vamos sofrer a perda do navio e da carga, mas a vida será preservada. O que Paulo está dizendo é, gente, coisas são recuperáveis. A vida, não. Então, entre perder coisas e perder a vida, Paulo diz no versículo 22, vai se perder só o navio, mas nenhuma vida se perderá. Sabe, querido, tem horas, tem momentos na vida que Deus vai permitir que o seu barco seja destruído, que áreas da nossa vida sejam despedaçadas, porque são barcos que foram construídos pelas nossas próprias mãos, para fazer viagens que não eram para ser feitas. E neste momento, a última coisa que nós temos que fazer é achar que acabou, e não ser grato pela vida. Se você ler essa passagem, você vai ver que o navio se destruiu, tudo se acabou, mas nenhuma vida pereceu. Todos saíram vivos. Eclesiastes 9:4 diz que enquanto há vida, há esperança. Mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Queridos, quem perde coisas, perde o que não tinha. Mas quem perde a vida, não pode repô-la. Então, a gente precisa entender que numa crise há perdas. E que todos que passam por crises, passam por perdas. Em diversas áreas, em diversos níveis e circunstâncias. Logo, de nada vai resolver se nós ficarmos em nossos quartos escuros, lamentando com autopiedade, dizendo, só eu passo por isso, só eu perdi, ninguém vê, ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém tem piedade de mim. Não, não é só você que está perdendo, quem está passando por crise também está perdendo. E não, ninguém vai ter piedade de você, é você que tem que ter piedade de você. E agir, disse Paulo, tomar uma atitude, se posicionar. Porque as outras pessoas que você esperava que te ajudasse, também estão passando pelas suas crises com um sorriso no rosto, para você também achar que está tudo bem. Então, se você está fraco, busque a Deus. E Ele te fortalecerá. E agora sim, Deus vai colocar pessoas que você nem imaginava, circunstâncias, situações, recursos, que nem passava no teu coração. Porque Deus usa sim os homens, Deus usa sim pessoas. Mas quando e como Ele quer. Então, erga os seus olhos para o alto, porque é de lá que te vem o socorro. Mas não acabou.
Se há vida, há esperança. Porque enquanto Deus estiver te dando a vida, Ele está te dando a oportunidade de você reconstruir o barco novo para um destino certo. Mas o problema de quem está passando na crise é que ele fica preocupado em recuperar o que ele perdeu. E não de se levantar e conquistar o que Deus dará novamente. Então ele fica ali remoendo e lambendo suas feridas, lamentando e querendo de volta o que ele perdeu. Quando, na maioria das vezes, a vida só está te dando uma outra oportunidade. Então confia no Senhor, porque o que Ele tem para te dar é teu, querido. E nada vai te impedir de receber. Mas você tem que se levantar, caminhar e ir buscar o que está na mão dEle. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, abatidos, oprimidos. Nós temos que ir a Ele, nós temos que levantar, nós temos que reagir. Em João 7,37, Jesus disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Vem, levanta. Queres ficação? Então levanta, toma a sua cama e anda. Jesus não foi até ele. Nós temos que fazer a nossa parte, que é crer. Quem vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. João 6,37. Sabe, queridos, hoje eu faço para você o mesmo convite que Felipe fez para Natanael, em João capítulo 1. Quando Natanael perguntou: porventura, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Felipe respondeu: vem e vê. Vem e vê. Eu não sei qual é a crise que você está passando, eu não sei qual é a tempestade que você está passando, eu não sei qual é o barco que se quebrou na tua vida. Mas o que Deus está falando para nós hoje é: não acabou, enquanto há vida, há esperança. Vem e vê coisas grandes que eu tenho para fazer na sua vida. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. O Senhor hoje nos exorta, todos que têm orado e buscado respostas de Deus, nos dizendo: não olhe para o barco que se quebrou, mas levanta e caminha, porque é anunciar-te-ei coisas que você não sabe. Somente crê, levanta e caminha. Porque Deus não te trouxe até aqui para perecer. Confia em seus desígnios e nos seus propósitos. Amém? Quarta lição que nós podemos tirar: entenda que bom senso e oração caminham juntos. Bom senso e oração caminham juntos. O que isso quer dizer, pastor? Que Deus usa os homens como instrumentos no meio da tempestade. Você tem que buscar a Deus, sim. Você tem que clamar a Deus, sim. Você tem que bater, sim. Batei, dar-se-vos-á. Mas nem sempre Deus vai intervir com milagres. Mas Ele sempre traz orientação e recursos. Orientação e provisões. Então, no meio de toda essa circunstância aqui, de toda essa tempestade, veio um anjo a Paulo e disse: olha, ninguém perecerá. E foi embora. O anjo apareceu mais como um assessor do que um interventor. O anjo não interviu. Ele não parou o vento. Ele podia ter parado, mas ele só disse: ninguém perecerá. Deus usou um anjo só para trazer a seguinte mensagem para Paulo:
ninguém perecerá. Em outras palavras, ele está fortalecendo Paulo no meio daquela tempestade, dizendo: se há vida, há esperança. Não desista. Em outras palavras, se eu vim até aqui para te trazer essa mensagem, é porque eu estou contigo no meio dessa tempestade, e ninguém perecerá. Mas Paulo precisou dos marinheiros, dos homens, todo o conhecimento daqueles homens, toda a experiência daqueles marinheiros, para passar por aquele naufrágio, para sobreviver àquele naufrágio. Então, queridos, quando Deus mandar uma mensagem de orientação, dizendo: olha, fica firme, levanta, anda, caminha, ainda há esperança, ainda há vida, escuta, porque pode ser um anjo que Deus mandou para falar que Ele está contigo. Mas quando Deus mandar recursos, provisões, quando Deus mandar pessoas para te ajudar, aceite. Do contrário, você pode se afogar no mar do orgulho, da vaidade, da soberba. Já viu aquelas pessoas que quando você tenta ajudá-la, ela fala: não preciso da ajuda de ninguém, eu não quero saber de ninguém, eu não preciso da ajuda dele. Já viu alguém assim? Ou então aquelas pessoas que Deus manda recursos e ela fica esperando um anjo, um milagre, quando Deus já mandou recurso. Ela espiritualiza, ela não tem bom senso, discernimento. Tem uma historinha de um náufrago. Um náufrago ficou no meio do oceano lá, né? E ele estava lá no meio do oceano, pedindo ajuda, orando, pedindo para Deus tirar ele dali. Veio o helicóptero e ele falou: não, é Deus que vai me tirar daqui. O helicóptero foi embora. Veio um barquinho de pescador: não, Deus vai me tirar daqui. O barquinho foi embora. Passou um navio. O navio foi socorrer, ele falou: não, Deus vai me tirar daqui. De repente, veio um tubarão, que tinha acabado de sair do seu trabalho e estava na hora do almoço. O que você acha que aconteceu? Queridos, deixa eu falar uma coisa. Os instrumentos de Deus são os homens. Deus vai usar pessoas para te abrir caminho. Deus vai usar pessoas para semear na sua vida. Deus vai usar pessoas para criar oportunidade para você. Os instrumentos de Deus são os homens. Essa é uma das lições que a tempestade nos ensina. Deus livra as espécies do dilúvio, mas usa os homens. Deus faz sair água da rocha, mas usa os homens. Deus abre o mar, mas usa os homens. Deus multiplica pão e peixe, mas usa os homens. Deus cura a lepra de Naamã, mas usa os homens, usa os profetas. Então tenha bom senso. Deus tira a moeda da boca do peixe? Tira. Deus usa a mula para falar? Usa. Deus envia anjo? Envia. Mas Deus usa os homens para abençoar aqueles que se levantam e continuam caminhando e têm coragem de construir a arca para o dilúvio, de pegar o cajado e tocar na rocha, de ir se banhar no Rio de Jordão, de tocar no Mar Vermelho para que ele se abra, de entregar os pães e peixes para que seja multiplicado. Nós temos que fazer a nossa parte. Então fique atento e receba com o coração humilde os recursos e provisões que Deus manda no meio das tempestades. Porque Deus usa até os seus inimigos para te abençoar. Não rejeite a visita dos anjos, mas não abra mão da ajuda dos homens.
Paulo era apóstolo, não era marinheiro. Eu sou pastor, não sou médico. Eu sou pastor, não sou engenheiro. Eclesiastes 4:12 diz que se tiver dois juntos, um não prevalecerá contra ele, que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Essa é a lição que uma tempestade nos ensina. Que sozinho nós não damos conta. Que sozinho nós não vamos. Não importa quão completo você seja, querido. Amém? Que o Senhor possa nos dar humildade para reconhecer a nossa necessidade de auxílio. Deus usa os homens e Ele quer usar você. E por mais que você ache que você não é digno, que você não está pronto, que você não está preparado, eu quero dizer que Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Mas Deus só usa quem se dispõe. Levanta, anda, se posiciona. E como um anjo veio no meio daquele mar, daquela tempestade, dizer para Paulo: ninguém perecerá. Não desista, Paulo. Confia, Paulo. Deus vem hoje dizer para você, queridos: ninguém perecerá. Aonde há vida, há esperança. Mas Deus precisa que você levante para ajudar e para ser ajudado. Amém? O anjo não transporta a arca no Jordão. Quem transporta a arca no Jordão são os levitas. O anjo não remove a pedra que está na porta do sepulcro de Lázaro. Quem remove a pedra são os homens. Os anjos não distribuem pães enquanto Jesus faz a multiplicação no deserto. Quem distribui são os apóstolos. Anjos cumprem missões de cunho espiritual, aquelas que estão além da sua força, queridos, além da sua capacidade. As demais coisas compete a mim e a você fazer. Não espere um anjo descer do céu para fazer o que você tem que fazer. O que você foi gerado e designado por Deus para fazer, querido. Ninguém vai te tirar do quarto escuro. Levanta e anda, porque Deus é contigo. O que Deus está falando é: levanta, porque este naufrágio, esta crise, essa situação não é para a morte, não é o fim. Ainda há vida, e onde há vida há esperança. Continua fazendo a sua parte, que Deus vai te tirar do meio da tempestade, do meio do naufrágio, e vai te levar em segurança até a ilha de Malta. Sabe para quê? Para você ser picado pela cobra e mais uma vez ver o quanto Deus é contigo. E entender que crises, situações, dificuldades, lutas faz parte de quem está avançando para cumprir propósitos, enquanto nós estamos de passagem nessa vida, queridos. Mas nem por isso vamos parar. Vamos ficar olhando para trás, para o que se perdeu, porque em cada circunstância você vê a mão de Deus. E no versículo 6, querida, quando Paulo chega vivo na ilha de Malta e vai acender uma fogueira para se esquentar, ele é picado por uma cobra venenosa. E aí Paulo podia falar: não é possível, o Senhor mandou mensagem pelo anjo de que Ele me tiraria daquele naufrágio e de que eu não morreria, e me trouxe para morrer aqui na ilha, picado por uma cobra. Não, ele não pensou assim, ele continuou caminhando. Porque aqueles bárbaros da ilha de Malta viram Paulo ser picado por uma cobra, onde todos naquela ilha, quando eram picados, morriam. Mas Paulo não morreu, não aconteceu nada com ele,
Paulo pôde pregar o evangelho para aqueles bárbaros. Deus usou aquela situação, aquela possível catástrofe, para fazer com que aqueles bárbaros, que recebiam todos naquela ilha, com violência, matava todos, eles sentaram, ouviram e creram no que Deus mandou Paulo ir lá fazer. Então, às vezes, parece que você sai de uma situação e entra em outra. Mas se você não se prostrar diante da situação, não duvidar, não importa a situação que você esteja passando, em qualquer uma delas, Deus enviará provisão. Honra e provisão. Foi o que Deus trouxe a Paulo. Honra e provisão. Na vida daqueles que creem e temem ao Senhor, Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma situações e circunstâncias para abençoar você e aos que estiverem ao seu redor. Sê tu uma bênção. Levanta e anda. Caminha. Não importa a circunstância, você está vindo. Não importa a circunstância, não importa a circunstância, não importa a circunstância. Firma os teus olhos para os céus, porque de lá te vem o socorro. Aleluia. De lá te vem o socorro. Não importa a circunstância, querido, não importa a circunstância. Maior é aquele que está contigo. Amém? Vem e vê. Provai de mim, vem e vê. Amém, queridos? Que você, eu não sei qual a circunstância. Sabe, às vezes financeiramente está tudo bem, está tudo mil maravilhas, mas por dentro o seu barco está despedaçado, está destruído, uma avalanche, veio uma tempestade, você está numa situação, um relacionamento, e você não entende o que Deus quer fazer, o que Deus quer ensinar. Em toda circunstância, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Às vezes nós é que somos maus alunos e não passamos de ano. E o amor de Deus por nós não permite que a gente passe de ano sem crescer, sem amadurecer. Se nós não respondermos a Deus. Eu não sei qual a circunstância, qual área da sua vida, mas seja lá qual for a situação, que talvez você esteja olhando para trás, que talvez você esteja achando culpados, procurando motivos. Paulo está dizendo, olha, dai graças, dai graças, dai graças. Porque se há vida, há esperança. Amém. As coisas vão, querido. Você não perdeu nada, sabe por quê? Quando você chegou nessa vida, você não tinha nada. Você não perdeu nada, não era nada seu. O que você tem foi Deus que deu. E Deus dá e Deus tira. Amém. Por tudo, dai graça. Seja qual for as circunstâncias, Deus está nos dizendo, querido, levanta, caminha, anda, porque eu sou contigo. Aleluia. Amém. Quem tem ouvido, ouça. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no teu coração. Amém. Vamos ficar em pé.